Olá e bem-vindos novamente a mais um experimento de física. Eu sou o professor Beto e hoje nós vamos falar sobre expansões adiabáticas. Uma transformação no estado de um gás no qual ele aumenta o seu volume sem trocar calor com o ambiente. Tipicamente quando esse aumento, essa expansão é muito rápida e as trocas de calor não têm tempo para se processar. Então ele praticamente não troca calor com o ambiente. Isso acontece tipicamente, por exemplo, quando você tem um gás a uma pressão grande dentro de um recipiente e você abre esse recipiente e ele pode se expandir a uma pressão mais baixa, tipicamente na pressão atmosférica. O que acontece, por exemplo, em extintores de incêndio ou, como nós vamos ver, em desodorantes aerossóis. Vamos analisar isso do ponto de vista da primeira lei da termodinâmica. A gente tem que a variação da energia interna do gás deve ser o calor que esse gás troca com o ambiente, menos o trabalho realizado por ele. A gente acabou de ver que em expansões muito rápidas, praticamente não há trocas de calor. Então a gente pode zerar esse termo aqui e a variação da energia interna, então, torna-se apenas menos o trabalho realizado. Como é uma expansão, o gás está realizando o trabalho, empurrando o ar à sua volta, o trabalho é positivo. Isso significa que a variação da energia interna, então, vai ser menos um número positivo, vai ser negativa. Ora, nós sabemos que a energia interna do gás está associada à sua temperatura. Então, uma variação da energia interna negativa significa uma variação de temperatura negativa. Ou seja, o gás deve esfriar. Por que isso acontece? É razoável pensar do ponto de vista conceitual. Se o gás está realizando o trabalho empurrando o ar, e ele não está recebendo calor para fazer isso, essa energia vem de onde? Vem do movimento molecular do próprio gás, ou seja, da energia interna do gás. É essa energia que vai diminuir, fazendo com que as moléculas do gás fiquem menos móveis e, consequentemente, a sensação macroscópica que a gente tem disso é de que o gás esfriou. Então nós vamos fazer um experimento mostrando que isso acontece. Bom, nós vamos usar para esse experimento um vidro de desodorante em aerossol, onde o gás aqui está sob pressão, uma meia e um termômetro. O termômetro está medindo agora aqui a temperatura ambiente e está em 23,9 graus. Eu vesti aqui a meia sobre o desodorante, junto ao termômetro, apenas para poder evitar que o calor se disperse aqui e a gente consiga medir a temperatura exata ali do gás nas proximidades aqui da saída. Tá? Eu vou apertar aqui, disparando o gás, e vamos ver o que a expansão adiabática vai fazer com a temperatura. Então, a temperatura agora baixou para 10 graus, provavelmente menos. 6, 9, enfim, algo em torno disso. Outra coisa que a gente pode observar é a formação de cristais de gelo na meia pelo lado de fora, que é a umidade no entorno aqui do ar, está condensando e formando esses cristais de gelo. A temperatura interna pode estar, inclusive, menor do que o que a gente está conseguindo medir aqui. Então, quando o gás se expande, ele realmente esfria muito rapidamente. Bom, então com isso a gente conseguiu demonstrar cabalmente, medindo com um termômetro, a queda de temperatura do gás com expansão adiabática. Isso é uma consequência da primeira lei da termodinâmica. Isso é utilizado em extintores de incêndio de gás carbônico, por exemplo, em que o gás carbônico é mantido sob pressão dentro do recipiente e quando você dispara e permite que ele se expanda, ele não apenas diminui a oxigenação do fogo, com gás carbônico, como também esfria o que quer que esteja pegando fogo. Isso também ajuda a conter a combustão. Por isso é usado, então, em extintores de incêndio. Espero que tenham achado legal a expansão adiabática, é um efeito muito bacana da termodinâmica, e nós nos vemos no próximo experimento.